Vamos hoje, de maneira diferente, nós vamos estudar a palavra do Senhor com o tema a respeito da reforma protestante. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Verso de número 14. Vamos ler juntos, bem forte? Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Senhor, obrigado por essa noite, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque podemos nos reunir em torno da tua palavra, Senhor. O nosso desejo é cada dia sermos edificados, fortalecidos por meio da tua santa palavra, Senhor. Que essa relação diária aconteça nas nossas vidas e que nesta hora, na exposição da tua palavra, que o Senhor possa, pelo teu Santo Espírito, trabalhar em nossas vidas. Quebranta-nos, confronta-nos, Senhor. Santifica-nos para a tua honra e glória. Renove as nossas forças. Aviva-nos, ó Senhor, à luz da tua palavra. É a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos nesse mês de outubro comemorando a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, de modo especial, nós temos essa data a celebrar a Reforma Protestante. Nesse mês, nós iremos trabalhar as doutrinas da graça. Ela está um pouquinho depois da Reforma em si, ela aconteceu um pouquinho depois, mas ela dá ênfase às Escrituras, centralidade das Escrituras. E nós vamos hoje trabalhar sobre o tema, não é ainda o título da nossa mensagem, mas sobre cada domingo do mês de outubro, nós vamos trabalhar uma dessas pétalas da tulipe. Então, nós vamos trabalhar hoje de maneira inclusive diferente, como fazemos, estamos expondo a carta de 1 Coríntios, nós hoje vamos trabalhar um pouco mais temático a respeito desse tema. O título desta noite é A Malignidade do Pecado. A malignidade do pecado. O que seria essa expressão depravação total? Muitos, inclusive, defendem que esse termo pode levar a um erro, achando que nós chegamos à totalidade da nossa depravação. E não chegamos. Se Deus não tivesse com a sua mão estendida sobre a sociedade hoje, nós estaríamos perdidos. Essa expressão está relacionada não à totalidade na condição atual do homem, mas na totalidade de modo que afetou o ser humano. O pecado afetou o ser humano em todas as áreas, na sua mente, na sua vontade, no seu discernimento, na sua capacidade de avaliar entre o bem e o mal. A sua vontade está comprometida. O pecado traz essa depravação sobre todos os seres humanos que estão desde Adão sobre a face da terra. O que chama a atenção é que esse tema ele é oportuno para nós. Nunca se viu tantas pessoas avessas a Deus e a palavra de Deus.
A sociedade, após o contexto do iluminismo, decidiu resolver o mundo sem Deus. Colocou o conceito de pecado a uma definição religiosa. E com isso tentou trazer soluções humanas para a sociedade. E o que a sociedade colheu? Em poucos séculos, poucas décadas, a sociedade colheu 2 guerras mundiais. E nós estamos aí na iminência de uma terceira. Tudo isso quando o homem é colocado no centro e se despreza Deus e a sua palavra. O homem hoje colhe as consequências de não avaliar que nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus. E por causa dessa rebelião, produzimos então o pecado contra Deus. E Deus odeia o pecado. É isso que a palavra do Senhor nos revela. Nós temos vivido uma sociedade imoral. Nós temos vivido uma sociedade, meus irmãos, que hoje, antigamente dizia assim, olha, lá é um lugar familiar, um ambiente familiar. Cuidado, talvez aquilo que você define como padrão de família não seja o que a sociedade de fato apresenta família. Os valores estão invertidos. Há de fato uma pressa em cada vez mais se viver de uma maneira afrontadora a Deus. Para a minha surpresa, há pouco tempo atrás, eu fui pesquisar, uma pesquisa aleatória, quais são os canais de YouTube mais acessados no Brasil. E para minha surpresa, não muita surpresa, é de pessoas que fazem uma letra de promiscuidade, de afronta a Deus, chamada funk. É os canais que mais possuem seguidores no Brasil. Olha só, dá para a gente literalmente dizer que desgraça que é isso. Nós temos vivido um contexto onde o pecado, ele tem assolapado todas as esferas da sociedade, começando pelo berço da sociedade, que são as famílias. Então, nesta noite, amados irmãos, eu quero trabalhar sobre esse tema, a malignidade do pecado. Eu vou citar vários autores puritanos, que foi a minha base de pesquisa, e nós vamos então trabalhar sobre alguns aspectos. O primeiro aspecto nesta noite, o pecado em relação a Deus. No século 17, Londres foi visitada. Londres foi arrasada por uma pandemia. Londres teve mais de 100 mil pessoas mortas devido a uma peste, a peste bubônica. Um certo autor puritano chamado Ralph Venning declarou: estamos lidando com a maior praga que infectou o mundo. Desde Adão, as pessoas não param de morrer e serem condenadas eternamente. Não estou me referindo à peste bubônica, e sim ao pecado. Nós acabamos de atravessar a pandemia, milhares morreram. Havia medidor de quantidade de mortes. O que a sociedade não observa é que dia após dia o pecado mata de maneira poderosa, avassaladora. E a sociedade indiferente, empedernida, não nota a destruição terrível que o pecado traz para o homem, para o ser humano. A palavra do Senhor nos apresenta,
Nós acabamos de ler, e eu quero que você pegue a sua Bíblia no capítulo de Romanos 7, verso 13. Agora, então o primeiro aspecto é a respeito do pecado em relação a Deus. Observe o verso 13, o que Paulo declara. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a força, toda a sua força de pecado. Repito, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. A lei, a palavra de Deus, que foi entregue lá em Moisés, e que foi entregue por meio dos profetas, e que depois pelos apóstolos, e nós temos hoje toda a palavra de Deus expõe a malignidade do pecado. Porque nunca se viu tanta igreja hoje, mundo afora, onde a exposição das Escrituras não é prioridade. Porque esse tema incomoda. Esse é o tema confrontador, que a sociedade odeia, e que adentrou dentro da igreja. E aí, mas não tem como ser um pouquinho mais leve? E nós temos colhido a sociedade adentrando a igreja com os coaches, com uma pregação da prosperidade, com aquilo que você vai desfrutar do que Deus vai te dar, e nada tem relação como você irá viver diante de um Deus que é santo. 1 João 3, 4. A maldade do pecado consiste no fato que ela é transgressão contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. O pecado é ir contra a lei que Deus estabeleceu. Quem estabeleceu a lei, quem estabeleceu a palavra de lei foi Deus, o Criador. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado, amados irmãos, não pode ser tratado por nós de maneira qualquer, de maneira, digamos assim, displicente. É, na verdade, uma ofensa contra Deus e a sua palavra. O pecado provoca essa afronta contra Deus, e essa é a principal razão para a gravidade do pecado. É uma afronta contra Deus, em primeiro lugar. É possível que, quando o pecado bate lá na... Quem é? A pernambucana dizia, é o frio. Vocês são antigos, hein? Deu risada, Eliano, porque é antiga. Porque eu falei assim, esse comercial eu já sabia de ouvir falar, mas nunca tinha visto. Lá em casa sempre se falava desse comercial. Mas diferente, quem está batendo a porta aí fora é o pecado. E você quer ver uma coisa? O que as pessoas às vezes conseguem, estou falando de crentes, visualizar o pecado, é quando o pecado destrói um casal, uma família. Quando o pecado desvirtua um filho. Quando o pecado leva o filho à rebeldia contra Deus e contra os pais. Aí talvez você se atente, isso aí é o pecado. Mas algo muito mais sério está em jogo. O pecado, em primeiro lugar, amados irmãos, não deveria ser visto por nós pelo que ele provoca na nossa esfera, em nós e com as pessoas, mas deveria ser avaliado o que o pecado produz contra esse Deus santo.
Um Deus que é todo perfeito, cheio de glória, e que criou o homem à sua imagem e semelhança. É um pecado que afronta a santidade de Deus. Um Deus todo perfeito e cheio de glória, repito. Talvez hoje a sociedade esteja como a profecia, a palavra de Deus a Ezequiel. Talvez algumas pessoas, inclusive, vêm para a igreja porque o casamento foi arruinado, perdeu o emprego, o filho dando trabalho em casa e procura a igreja. Continue procurando, está certo. Deus abençoe que venha muita gente procurando assim. Mas numa igreja centrada em Cristo, será logo descoberto que a maior tragédia não é o que tem acontecido conosco na nossa relação humana. É o que aconteceu entre nós e Deus. Estamos em rebelião contra Deus por causa dos nossos pecados. E Deus desaprova o pecado. E Ele é todo cheio de ira contra o pecado. Ezequiel capítulo 9. Abra a sua Bíblia aí, verso 4. Poucos suspiram e gemem, devido à grande ofensa. A pessoa diz assim: não, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Não é assim que as pessoas respondem? Normalmente é quando é algo de foro, entre aspas, íntimo. Eu posso usar o que eu quiser, posso agir do jeito que eu quiser, não estou fazendo mal contra ninguém. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. E Deus disse ao profeta: passe pelo meio da cidade. Vamos juntos? Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem. Isso é realidade hoje. Passe no meio da sociedade e marque com um sinal na testa aqueles que suspiram e gemem, dizendo: isso é pecado, isso é afronta contra Deus. Antes de produzir qualquer efeito na sociedade, é pecado contra esse Deus poderoso, santo, criador dos céus e da terra, e que colocou o ser humano para desfrutar das suas dádivas sobre a terra. A palavra de Deus deixa bem claro que o pecado é contra Deus. O pecado pode atingir a sua família. O pecado pode nos incomodar, atingir a nós, produzir efeitos em nossas vidas. Mas o pecado é contra Deus. Salmo 51, verso 4. Davi declara: pequei contra ti. O pecado de Davi afetou pessoas, mas o pecado não foi contra eles. O pecado foi contra Deus, que é santo. Os efeitos se manifestaram nas pessoas, mas o pecado é contra Deus, porque Ele é santo. E o pecado, ele faz aversão, o pecado ele afronta, a palavra é essa, ele confronta a santidade de Deus. Jonathan Edwards disse o seguinte: convém que Deus possua o castigo do pecado em suas próprias mãos,
pois é cometido contra ele, e somente contra ele. Por isso que um dia haverá a manifestação do seu juízo contra todos aqueles que não estão ligados à pessoa bendita de Jesus Cristo. Diz amém. Deus vai te dar alguma coisa? Amém. Deus vai te fazer ficar muito riquinho? Amém. Sua filha vai casar com um médico? Amém. Você é um pecador e foi alcançado pela graça de Cristo? Aleluia, glória a Deus. Deveria ser assim. A gente tem, de certa forma, um coração tímido para avaliarmos a santidade de Deus. Um coração lento no processamento de quem Deus é e quem nós somos. Outros podem de fato serem ofendidos, mas o pecado não é contra outro a não ser Deus. Uma pergunta sincera que você pode fazer hoje no seu coração. Talvez aqui, eu creio que a maioria já teve a experiência da conversão. E quando você se tornou consciente, porque conversão é isso, você torna-se consciente de todo o pecado que produziu, o fato que causou dano, talvez aquilo que você mais se entristece, devido à sua vida de pecado, devido a alguns anos que você foi uma pessoa devassa. Talvez você diga assim: puxa vida, o que mais me entristece é o quê? E aí normalmente a gente pensa assim: é as decisões que eu tomei. Bati a cabeça demais. Escolhas erradas. Afetando outras pessoas. Mas na verdade nós deveríamos dizer, de maneira que nós, diante da palavra de Deus, deveríamos dizer, na realidade, a maior tristeza é ter vivido em rebelião tantos anos contra a santidade desse Deus Todo-Poderoso. Deveria fazer de nós um coração rendido, prostrado, dizendo: Senhor, como eu fui tolo em não amar a tua palavra. Eu poderia estar a quilômetros na minha caminhada espiritual, cheio de musculatura por meio da tua palavra. Perdi tempo demais em não honrar o teu nome. O pecado é contrariar a Deus de muitas formas, contrariá-lo em sua santidade. A santidade de Deus é o oposto, absolutamente o oposto ao pecado. Tem uma frase famosa do Ralph Vaughan, diz o seguinte: tal como em Deus não há maldade, no pecado não há bondade. Deus é o maior entre tudo que é bom. Deus é o maior entre tudo que é bom. E o pecado é o maior dos males. Assim como não há bem comparável a Deus em bondade, também não há comparável ao pecado em malignidade. Um outro autor puritano, Thomas Watson, disse o seguinte: qualquer problema físico, o pormenor que for, que você possua ou te acometa, não é comparável ao pecado. O pecado é muito mais sério que qualquer debilidade física que alguém possua. Seja o pecado em proporções pequenas, como nós muitas vezes gostamos de estabelecer. O pecado é muito mais danoso que qualquer debilidade física. Jonathan Boyd disse o seguinte, a pronúncia é sempre difícil: nenhum pecado contra Deus é pequeno, pois é cometido contra o grande Deus do céu e da terra. Esse pecado é contra esse Deus do céu e da terra e pode se tornar uma afronta
permanente na vida dessa pessoa, uma afronta a Deus permanente. O pecado nega a suficiência de Deus. Qual que é a verdade do mundo aí fora? Seja feliz. Na época da Reforma Protestante, houve uma preocupação de volta às Escrituras. Nós precisamos hoje, dos púlpitos, anunciar todo o desígnio de Deus. Porque o que o mundo oferece? Vai ser feliz. Viva a sua vida, desfrute, busque em todas as esferas da vida a sua felicidade. Essa é a afronta do pecado, é dizer, você sozinho pode encontrar satisfação no seu dinheiro, nas suas posses, no seu casamento, nos seus relacionamentos. A verdade é que Deus deixa bem claro pelas Escrituras que o homem que procura a satisfação fora de Deus, na verdade, ele está totalmente enganado pelo pecado que está assediando o seu coração. A sociedade vive de maneira doente e ela está totalmente empedernida, ela está totalmente indiferente a Deus, porque nega a suficiência de Deus. Buscar Deus, ter uma Bíblia, ir à igreja, ser um crente em Cristo Jesus, um discípulo de Cristo, isso vai trazer alegria e paz para o meu coração? Não. Eu tenho muito mais a procurar em outros lugares do que buscar na presença de Deus. Mas na realidade, amados irmãos, nós crentes, nós temos que entender que o pecado provoca ciúmes do Senhor. E o tenta a ira. A revelação da grandeza e glória de Deus deve fazer com que nós, cada dia, nos acheguemos totalmente rendidos. Abre a sua Bíblia aí, em Isaías 6. Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso aqui foi uma visão que Deus deu ao profeta. Olha só. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, como é que está na sua Bíblia? Santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Isso que ele viu. Depois de ver isso, qual é a resposta do profeta? Vamos ler juntos? Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías declara, após a visualização da santidade desse Deus, ele declara, ai de mim. Amados, eu disse pela manhã, nós estamos precisando gastar mais tempo na contemplação desse Deus santo e poderoso por meio da sua santa palavra. Tem que acontecer mais maravilhamento na sua mente, no seu coração, diante da grandeza de Deus, por meio das Escrituras, e você pensar e refletir, Senhor, como o Senhor é poderoso, e se importou comigo. Um coração crente, ele se rende e declara, ai de mim, Senhor,
Ai de mim com a tua glória, com o teu poder. Um segundo aspecto que nós vamos ver é o pecado em relação ao homem. O pecado está em contrariedade, não somente a Deus, mas também ao bem do ser humano. O pecado não é trabalhado pela OTAN. O trabalho da OTAN é apenas o sistema econômico, os países que fazem parte da Europa, da OTAN. As políticas públicas desejam distribuição de renda, benefícios, tudo isso está certo. Mas eles não trabalham com o cerne do problema do ser humano. Eles não trabalham com a relação direta de tudo aquilo que está acontecendo por causa do pecado. E não se trata a causa. Por isso que a pregação do Evangelho é tão importante. O pecado, então, amado irmão, ele traz uma degradação do homem. Quando você pega uma pessoa aprisionada no vício, na bebida, na sarjeta, lembre-se sempre, esse homem, esse ser humano, foi criado. A ideia e o projeto que foi executado, não foi só uma ideia, foi projetado e foi executado. Foi fazer o homem cheio de glória. E diz o texto, Salmo 8, verso 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que a Deus, do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Você já pensou que projeto para o ser humano? Deus fez o ser humano, como a teologia muitos defendem, a coroa. De tudo que ele criou, o ser humano é o completo, é o único que é a imagem e semelhança do Criador. Mas notem, eu repito, a imagem do ser humano hoje, rompido com Deus, não é mais nessa condição. Não é mais na condição de ser, como o salmista expressou, menor do que Deus, para você entender a profundidade, o quanto Deus preparou o ser humano para ser a sua imagem e semelhança e viver de modo que pudesse ser brilhante sobre a face da terra. Dominasse sobre todas as áreas. Mas o homem hoje, lamentavelmente, com o pecado, ele foi colocado numa posição tão baixa quanto, quase tão baixa, não está como eles, mas quase tão baixa aos demônios. O ser humano perdeu essa graça, essa glória por meio do pecado. O pecado arruinou a história do homem e da mulher. O homem foi criado para um glorioso fim. Qual era o projeto de Deus para o ser humano? Primeira pergunta do breve catecismo. Se pelo menos 30 pessoas dessa igreja não responder, nós vamos conversar durante a semana. Qual é o fim que Deus criou o ser humano? Amo? Como que é? Espera aí. Glorificar a Deus e encontrar nele todo o seu prazer, gozá-lo para sempre. Esse foi o projeto de Deus para o ser humano. Não foi para encontrar satisfação nos jogos de azar. Encontrar satisfação naquilo que é até lícito, nos bens, nos relacionamentos, mas encontrar verdadeiro prazer e significado na pessoa bendita do Senhor. O pecado devastou essa vocação. Hoje o homem aí fora não tem mais essa vocação de glorificar a Deus e encontrar nele prazer. Não. O homem foi destituído dessa vocação. Hoje o homem é perverso. Tão perverso, o poder do pecado transformou todos nós.
de maneira que nós nos tornamos ateus, praticantes, por muito tempo. É ou não é? Por muito tempo. Indiferentes a Deus. Não queria saber que Deus tem a sua palavra. Dava de ombros à santidade de Deus. Tudo isso, uma produção direta no seu coração do pecado. Deus, ou melhor, desde o pecado o homem se tornou tão tolo que hoje a sociedade diz, muitos dizem, Deus não existe. Aí você diz, pastor, mas o pessoal agora está mais conservador. É verdade, tem algumas mudanças, mas não é suficiente. Porque se alguns dizem que Deus existe, a grande maioria desses diz, mas felicidade não é em Deus que eu vou encontrar. Felicidade é em qualquer coisa fora de Deus. O homem é um ateu de maneira que despreza Deus dia após dia. A sociedade está cheia de pessoas assim, conversando com você e dizendo, não, eu tenho mais o que fazer. O pecado imputado por meio de Adão trouxe essa ruína. O pecado afetou o entendimento do ser humano. O pecado afetou a principal faculdade do homem. Agora o homem não consegue mais discernir o bem e o mal. Não consegue. E ele é levado pela sua própria volição, pela sua própria vontade. Ele escolhe aquilo que desagrada a Deus, pela sua própria vontade. Porque agora o seu entendimento foi manchado pela presença do pecado. O pecado corrompe o julgamento, o discernimento e escraviza a vontade. Hoje pela manhã foi o nosso assunto. A relação de uma pessoa, ela não consegue discernir que viver uma vida dissoluta, indiferente a Deus, num domingo que despreza o dia do Senhor, é dizer, não, é assim mesmo a vida. A minha vontade de ficar aqui em casa mesmo. A minha vontade de ficar sem a Bíblia mesmo. Eu tenho mais prazer em ficar no Instagram. E essa pessoa, de fato, ela está sendo escravizada e a vontade dela permanece. Qual é? Viver longe de Deus. Que desgraça o pecado produz sobre o homem e a mulher. Hebreus capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Pelo contrário, Hebreus 3:13. Animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quem já teve a conversão em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Mas a sua batalha continua diariamente contra o pecado. Porque Cristo te trouxe a graça de fazer você livre do poder do pecado sobre a sua vida. Hoje você pode dizer, eu não vou pecar pela graça do Senhor, eu decido fazer a vontade que agrada a Deus. Mas o pecado ainda tem influência sobre o meu e o seu coração, e nós precisamos todos os dias escanear o nosso coração, porque mesmo sendo crentes em Cristo, nós temos a nossa capacidade de amar ao Senhor e ainda assim entristecê-lo, porque nós temos uma natureza pecaminosa. A capacidade racional do homem continua no seu lugar. Pode observar as pessoas.
elas fazem cálculos, elas são boas profissionais. Muitas vezes fazem coisas que você diz louvável, porém, o que se corrompe é essa disposição de afeto, essa volição dentro dela, que ela não escolhe Deus, ela não escolhe santidade, ela não deseja isso, ainda que talvez até saiba que aquilo é errado. Devemos ser despertados devido à gravidade do pecado. A redenção por meio de Cristo Jesus. Quantos aqui creem na obra de Cristo na cruz do Calvário? Mas você crê num Cristo que foi lá de qualquer jeito? Quando você for tomar uma decisão, quando o pecado bater a sua porta, coloque os seus olhos na obra do Cordeiro realizada no Calvário, para que você possa pesar, seja qualquer tipo de pecado ou de área. Diga: o Senhor, o Salvador da minha vida, o Cordeiro de Deus, foi moído na cruz, por causa do pecado que está batendo a minha porta. Talvez você está sendo levado de tentação em tentação, está perdendo a batalha. Peça ao Senhor em oração. Diga: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a figura do Cordeiro pendurada lá naquele maldito madeiro, onde o Senhor me fez vencedor em Cristo Jesus. Abre o meu discernimento, os meus olhos, para que eu veja de fato a malignidade do pecado que eu estou a produzir. John Flavel disse, outro puritano: há alguém com visão branda do pecado, que está sendo tentado, ou melhor, vencido pela tentação? Venha e contemple o Cordeiro de Deus, e será impossível ter pensamentos leves sobre o pecado. Um último aspecto para caminharmos para o final. O pecado contra Deus, a santidade de Deus, o pecado contra o homem, a ruína que o pecado produziu sobre a raça humana, e agora o pecado em relação à vida cristã, a sua vida cristã. Embora nós tenhamos de fato, por Cristo, pelos seus méritos, fomos libertos do poder do pecado, o pecado ainda continua nos assediando. Abra sua Bíblia no Salmo 45. Salmo 45, 7. O Senhor, ó Rei, ama o quê? E odeia o quê? O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria. Não vou continuar o texto. Olha só a ênfase. O Senhor ama a justiça e odeia a iniquidade. Amados irmãos, talvez você pense no seu coração, você que é crente: eu tropecei, você tropeça e diz: que terrível é o pecado, como eu detesto o pecado. Deus odeia o pecado, e talvez você também odeie o pecado, mas saiba de uma coisa, amados irmãos: você nunca conseguirá odiar o pecado suficientemente. Precisamos aprender com Deus o quanto precisamos, o quanto necessitamos odiar o pecado. O seu coração é enganoso e pode achar que não. A palavra do Senhor diz em 1 João 3,9, aqui na projeção para você acompanhar:
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando. Por quê, amado irmão? Porque é nascido de Deus. O que é hoje o pecado na sua caminhada? O pecado hoje é de fato uma falta, um tropeço, que você diz: Senhor, eu me envergonho, eu me entristeço, porque eu quero agradá-lo. Ou o pecado na sua vida é hoje negligenciado. O pecado na sua vida hoje é presente nas suas redes sociais, no WhatsApp. O pecado é banalizado naquilo que você assiste, naquilo que você conversa, e você diz: talvez não seja tão grave assim esse erro, esse pecado. A palavra do Senhor é bem clara: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A prática do pecado é você ser contumaz, indiferente, totalmente anestesiado ao pecado. Isso é uma tragédia, e isso aponta muito provavelmente uma falta ainda de regeneração. Não aconteceu ainda. Porque o pecado na vida do crente, ele precisa, eu repito, como nós já vimos, ser odiado. O pecado por nós, ele é inimigo. Tem muita igreja que dá muita ênfase ao diabo. O nosso grande combate não é contra o diabo especificamente, mas contra o pecado que ainda reside em você, mesmo sendo crente em Cristo Jesus. Eu quero aplicar essa palavra nessa noite. Um primeiro aspecto: pratique diariamente. Vamos lá, peraí. Quantos querem aprender a vencer diariamente o pecado? Então vamos lá. Pratique diariamente o autoexame e a meditação na palavra. O que é isso, pastor? Você já viu um médico, cirurgião? Ou então alguma pessoa estudante da área do corpo humano? Ele faz alguns rasgos no corpo humano e logo enxerga as vísceras. E ele começa a identificar: isso aqui é o fígado, isso aqui é o rim, isso aqui é o estômago, o esôfago. Você e eu, nós precisamos diariamente estar diante do Senhor com a palavra de Deus aberta e dizendo: Senhor, examine meu coração, mas eu também, Senhor, preciso ser examinado, eu preciso avaliar e eu preciso ler a tua palavra. Quando você vai lendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai iluminando o seu coração e você vai discernindo: isso aqui é natureza pecaminosa e eu vou rejeitar, isso aqui procede de Deus e eu desejo para a minha vida. Se você é crente e não tem aberto a Bíblia durante a sua semana, saiba de uma coisa: ou você é um crente e tem uma síndrome de nanismo, ou você não é crente. Porque não tem como você crescer, desenvolver a sua musculatura espiritual. Não há como qualquer um de nós, desenvolvermos a percepção do quanto Deus é santo e o quanto nós somos falhos e pecaminosos, pecadores, sem estarmos diante da poderosa luz da palavra de Deus. Não há como. Não há crescimento se você não colocar os olhos diante da palavra do Senhor. Como é que você vai discernir? Aquela vontade que está batendo, aquele pensamento,
aquela proposta que está chegando, você precisa ser avaliado à luz das Escrituras. Peça ao Senhor que sonde o seu coração por meio das Escrituras. 1 João 1,9 diz, olha que maravilhoso isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu tenho dito nessa igreja aqui, Cristo não tem nenhum problema em resolver o seu pecado. O que afasta qualquer pessoa de Cristo é a sua hipocrisia, o seu orgulho, a sua indiferença ao que Cristo fez na cruz. Porque naquele que é falho e consciente da sua falha, ele chega com quebrantamento diante do Senhor. Ele diz: Senhor, eu pequei, me socorra, dói entristecê-lo. Então eu confesso ao Senhor, e o Senhor é fiel para me perdoar, e encontra em Cristo grande prazer e satisfação. Mateus 6,13, nós devemos orar todos os dias: Senhor, não nos deixes cair. Essa é a sua oração? Ou eu repito, está orando pela promoção que virá na empresa? Se está orando pelo casamento demais aqui, não precisa nem falar quem que é, né? Hoje eu recebi do outro santo: pastor, olha que alegria em mandar esse convite. No mês de agosto estarei me casando. E eu fiquei feliz mesmo. E vou participar com alegria. Que satisfação ver um crente casando com uma crente. Que alegria. Mas você já orou na mesma intensidade, dizendo: Senhor, eu quero viver uma vida santa que glorifique o teu nome. Eu quero honrá-lo, Senhor. Me dê a graça de ser sensível à tua voz. Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um segundo aspecto: esforce em obter uma consciência, isso aqui é muito importante, sensível. E uma vez obtida, trate com grande apreço. Quando você começou a caminhar com Cristo, não conhecia a Bíblia, você tinha a boca suja, você tinha palavras mundanas, só Cristo para diferenciar você como eleito, só Ele mesmo para fazer isso. A partir do momento que você caminha com a palavra de Deus, ela vai te limpando, te santificando. E cada vez mais você deve pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser um crente sensível à tua voz, para que eu não peque contra o Senhor. Me dê, Senhor, diariamente sensibilidade. Hoje nós vivemos uma época, a sociedade acha que pecado é matar alguém e fazer alguma coisa trágica. Há muitos crentes vivendo uma vida indiferente, porque o coração está assim, todo cheio de sujeira, está cheio de mofo, e o coração está literalmente corrompido pelo mundo, pela sua natureza pecaminosa, e não consegue discernir. Não, isso não tem problema não. Ainda justifica assim: todo mundo faz, todo mundo usa, então eu posso. Peça ao Espírito de Deus que você seja um homem, uma mulher, que nós sejamos sensíveis, e guarde essa grande pérola que o Senhor há de te entregar. Para terminarmos, mantenha as contas em dia com o Senhor. O seu coração é sensível?
Ou você deixa passar 5 dias, 6, né? Porque a gente é presbiteriano. 6 dias, para depois você chegar na igreja e falar: Senhor, perdoe a multidão de meus pecados. É assim que você ora? Se você ora assim, Deus não existe para você durante a semana? Acerte o seu coração, mantenha as contas em dias diariamente. Senhor, não permita que eu me pegue no sono, sem antes alinhar a minha vida, para que eu possa dormir o sono dos justos. Sonda meu coração, me dá uma insônia, se tiver algum assunto mal resolvido, para que eu possa tratar e assim me alinhar à vontade do Senhor. Eu termino, amado irmão, com Provérbios 28, 14. Feliz é aquele que teme. Quem é o que teme? Não é teme de medo, é de honrar. Eu não posso dormir sem orar e confessar. Eu pensei bobagem demais, eu falei alguma coisa indevida, eu quero correção, porque o Senhor vai me ajudar a não cometer novamente, a me policiar. Eu me coloco diante de Deus. Feliz é aquele que teme o Senhor. Mas o indiferente tem um coração de pedra. O coração dele é de pedra. O coração dele é empedernido. Endurece o coração esse homem, mas o final dele cairá em desgraça. Terrível caminho é aquele que é largo, porta larga e que leva à ruína. Eu quero orar com você nessa noite, amado irmão. Quero que você reflita hoje. Eu gostaria muito que você entendesse que não dá para brincar com o pecado. Não existe pecado de estimação. E se você possui, diga assim: Senhor, eu quero me ver livre pelo poder da tua pessoa, porque não há nada na minha vida que tenha compatibilidade com o pecado. Às vezes a gente, até de maneira indiferente, brinca com o pecado. Irmão, eu peço a Deus que Ele coloque um peso sobre o meu e o seu coração, para nós não brincarmos com aquilo que é santo, verdadeiro, correto. O pecado é uma afronta a Deus, e nós não podemos nem brincar com essas coisas. Que Deus possa de fato produzir em nós santo, verdadeiro arrependimento, e que você possa desfrutar de uma mente cheia da paz de Cristo Jesus. Fique em pé, vamos